Olá, professor, professora, você que gosta de educação, alfabetização. Meu nome é Ana Cláudia, sou professora da Rede Estadual de São Paulo, atuo nos anos iniciais, no ciclo de alfabetização. Hoje é quarta-feira, então hoje é dia de prática, de dica de prática pedagógica, e eu trouxe hoje uma atividade de leitura e ao mesmo tempo de escrita. E vocês vão entender já já o porquê dessa duplicidade na mesma atividade. Bom, então antes de apresentar a atividade para vocês, é bom dizer que aqui a gente consegue assegurar a evolução das nossas crianças no processo de alfabetização, de uma etapa a outra, e essa etapa eu me refiro os níveis de escrita pelos quais a criança passa. Então a gente assegura essa evolução a partir do momento que a gente conhece, que a gente sabe o que a nossa criança sabe a respeito da escrita. Porque aí nós conseguimos fazer boas intervenções e assim empurrando a nossa criança para o desenvolvimento sobre a escrita, certo? Bom, então a atividade é uma brincadeira, tá? E a brincadeira, não sei se vocês conhecem, acredito que a maioria de vocês sim, mas é com uma musiquinha, com uma cantiga, que é a seguinte: vai começar a brincadeira da comida brasileira. Só bota a palma se for comida. Se não for, não bata a palma. E aí, você lá com o grupo, tá? Então, cantou a música, só bata a palma se for comida. E você vai dizendo as palavras: arroz, e as crianças vão batendo. Feijão, batata, barata. Então, é interessante você colocar palavras semelhantes, né? Para eles estarem atentos aí, bater palma ou não. Então, essa é a brincadeira, tá? Então, você seleciona já antecipadamente palavras, né, que vão pegar as crianças, por isso que elas precisam estar atentas, se vão bater palma ou não. Sai do jogo? Não, não precisa, é mais para descontrair, tá? Porque depois desta brincadeira vem então a atividade. Então, esta atividade vai estar dentro de um contexto da brincadeira, certo? Então, vai ter mais sentido para as crianças escreverem o que elas precisarão escrever ou ler o que elas precisarão ler. E vai ser o quê? Comida, tá? Vai ser coisas que a gente come. Então, como eu disse, a gente conhecendo as nossas crianças, né? Conhecendo o que elas sabem sobre a escrita, a gente faz boas intervenções. Então, a gente nunca pode tratar as crianças de forma igual, porque cada uma tem um saber, cada uma tem um conhecimento e isso precisa ser respeitado, tá? A mesma atividade que vai para a criança pré-silábica, você não pode, logicamente, atender o alfabético, né? Porque é uma distância muito grande, a gente precisa considerar os saberes desses alunos. Então, é o seguinte, eles vão escrever, tá? Vão escrever comidas, mas você já vai ditar qual vai ser a comida. Então, o alfabético, então você precisa saber se você tem aluno alfabético sonoro e alfabético ortográfico, tá? Mas como assim? O alfabético sonoro, ele acabou, né, de entender que para cada sílaba ali eu preciso pôr, né, mais de um fonema para formar essa sílaba, certo? Então ele já escreve tomate, T-O-M-A-T-E. Então, o alfabético sonoro escreve assim, ele já entende, né? Que não é uma letra que representa a sílaba, mas que ele precisa pôr mais de um fonema ali para marcar esta sílaba. O sonoro, estou dizendo. Mas quando você pedir para esse alfabético, essa criança que está nesse nível, né, de conhecimento sobre a escrita, escrever, por exemplo, deixa eu ver uma palavra aqui, arroz, por exemplo, arroz. Ele vai colocar A-R-O-I-S.
Talvez, tá? Então, o alfabético sonoro, tá? Porque ele está ainda adquirindo, né? Está se apropriando ainda aí do sistema alfabético. Falta para ele ainda alguns conhecimentos, tá? Então ele precisa ir para onde? Para o nível alfabético ortográfico, que é escrever arroz com 2 S's, né? Talvez lá pôr um Z no final, tá? Agrião, olha, né? Agrião, gri, né? É uma sílaba complexa, então a gente quer que ele alcance esse nível. Então, esta atividade vai possibilitar isso, você vai ver como, tá? Então, a gente quer que o alfabético sonoro chegue ao nível alfabético ortográfico. Então, nós vamos ver como que isso vai acontecer. E o silábico com valor, né? Ou o com valor aqui, tá? O com valor a gente quer que ele vá pro nível silábico alfabético, tá? O que é o silábico com valor? O silábico com valor é que ele coloca uma letra para marcar a sílaba, né? Então, tomate, ele vai pôr o T, dependendo da criança, né? Se o valor dela for para consoante ou para vogal, então ela pode pôr o T ou pôr o O, né? Então, T ou O. Então, vamos supor que ela é sonora para vogal. Então, ela vai pôr o O para marcar o TO, o A para marcar o MA e o E para marcar o T. Então, vai ficar O-A-E, né? A criança silábica com valor. Então, a gente quer que ela avance para o silábico alfabético. E o silábico alfabético, ora ele coloca a sílaba toda, ora ele coloca apenas uma letra para marcar aquela sílaba. Então, é aquela criança que está em transição ali, tá? Ela está num conflito que ainda ela não sabe ao certo. E a gente quer que ela avance para o nível alfabético. E nós temos o pré-silábico, né? Nós temos aí o pré-silábico que não sabe ainda que a escrita representa a fala, tá? Não faz ainda essa relação que aquilo que eu escrevo, né? Aquilo que eu falo pode estar escrito, tá? Ele não faz ainda, então a gente quer que ele comece a perceber isso, a gente quer que ele comece a perceber a sonoridade da palavra, que isso pode ser marcado, né? Com as letras e enfim. Tá, então esta atividade vai proporcionar tudo isto, tá bom? Então vamos lá. Como que vai ser, ó? Aqui eu tenho, tá? As letras separadas, já todas as letras que eles vão usar para escrever a palavra que eu quero. Então, agrião. Então, você vai separar todas as letrinhas que escreve agrião e vai dar para os alfabéticos sonoros, certo? E para o silábico com valor e para o silábico alfabético, você eles vão escrever, eles não vão escrever agrião, eles vão escrever batata, eles vão escrever tomate, vão escrever acerola, entende? Então, eles vão escrever esse tipo de palavra. E aí, você também vai dar para eles as letras necessárias para escrever essas palavras, tá? E para o pré-silábico, tá bom? Que pode trabalhar junto com um silábico sem valor, porque também o silábico sem valor, ele não tem sonoridade, mas ele sabe que para cada vez que eu abro a boca para falar, eu posso pôr uma letra aleatória, porque afinal de contas ele ainda não relacionou o som, tá? Então, o que nós vamos fazer para esses dois tipos de criança? Nós vamos apresentar duas palavras, tá? Fichinhas, duas palavras. Então, você vai mostrar para ele tomate, tá? E o pão. Aí você pergunta, qual dessas está escrito tomate, tá? Parece óbvio, né, pra gente, né? Mas pra criança não é. Então, isso para o pré-silábico junto com o silábico sem valor. Por que eu falei tomate e pão? Porque veja que pão é uma palavra pequena, tomate é uma palavra maior, né?
E a letra inicial não tem nada a ver com a outra, são letras distintas e o final também. Uma termina com E e a outra com O. Então aí o pré-silábico vai começar a pensar, nossa, tomate. Eu abro muitas vezes a boca para falar tomate. E aqui, ali só tem 3 letras. Não, ali não pode escrever tomate só com 3 letras, né? Aí o silábico sem valor vai falar tomate. Ah, ali tem 3 letras. Eu acho que ali pode estar escrito tomate, né? Tomate. E aí vai começar os conflitos, certo? Então, aí depois o professor vai intervir de acordo com a escolha da criança, mas precisa ser essas opções, certo? Que não vão nem muito além, né? Do conhecimento deles e também muito abaixo, né? Então, são palavras aí que permitem a reflexão dessas crianças, tá? Então, esta brincadeira, tá? Eu já realizei com os meus alunos no ensino remoto. Sim, numa aula síncrona, em tempo real. E deu muito certo, porque eu colocava, né? Eu dispunha as letrinhas lá e falava: Fulano, qual letra você quer começar a escrever batata? E a criança silábica com valor. Ele, batata, ele escolheu B. E agora? Quem vem? E aí a gente foi montando. Ele ia falando e eu ia colocando, certo? Então, gente, é uma atividade que proporciona muita reflexão para as crianças, tá? E o mais importante depois é o professor fazer a intervenção conforme a escrita das crianças forem acontecendo, certo? Dá para ser realizada no ensino remoto, né? Como eu já disse, e muito legal ser feita no presencial, tá? Então, o mais importante é você saber o que seu aluno sabe, fazer boas intervenções, proporcionar situações de aprendizagens assim, como essa, tá? Espero que você tenha gostado, compartilha com quem gosta de alfabetizar e eu te encontro aqui na próxima quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau!